Livro O que aconteceu da cruz ao trono, de E.W. Kenyon. Capítulo 19. Os três homens de Paulo. A revelação que Deus deu a Paulo tem muitas surpresas chocantes. Uma delas encontra-se em 1 Coríntios 10:32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui temos as divisões étnicas de Deus para a raça humana. O judeu é sempre um judeu. Ele pode se tornar um cristão, mas ele será um judeu cristão. O gentio representa o mundo pagão. Todos fora de Cristo que não são judeus são pagãos ou gentios. A igreja, o corpo de Cristo, a nova criação, está inteiramente só. Não se trata dos que professam ser igreja, mas da nova criação. Em seguida, Paulo fala da outra divisão: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que nunca passou da morte para a vida, que nunca foi recriado. Ele está espiritualmente morto, sem Deus e sem esperança. O homem carnal é a nova criatura em Cristo que nunca se desenvolveu ou cresceu. Ele pode ficar nesse estado ao longo de uma vida longa sem nunca se desenvolver ou passar do estado de um bebê da nova criação. Ele é governado pelos sentidos e não pelo espírito. Já o homem espiritual é aquele que se desenvolveu nas coisas divinas. Seu espírito adquiriu ascendência sobre seus processos intelectuais e seus sentidos. Deus o governa através da sua palavra. Vamos olhar atentamente para esses três homens. O homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Entenda, o homem natural é o homem não espiritual, o homem físico. Em algumas passagens, como em Tiago 3,15, ele é chamado de homem demoníaco, aquele que é governado por Satanás. Porquanto a inclinação da carne, dos sentidos, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, do 7 ao 8, grifo nosso. Este é o homem que vive com base nos sentidos. No capítulo 8 de Romanos, onde quer que a palavra carne apareça, devemos ter a ideia espiritual real e traduzi-la por sentidos. Por exemplo, vejamos Romanos 8,3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, pelos sentidos, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Grifo nosso. Entendemos que todo o conhecimento natural que o homem tem é recebido por ele através dos 5 sentidos, e que sua mente é governada por esses sentidos. O conhecimento que vem dos sentidos é todo o conhecimento que o mundo possui. Temos o conhecimento revelado além do conhecimento desse mundo. É extremamente importante que todo cristão observe o contraste entre o conhecimento dos sentidos e o conhecimento revelado. Muitos dos nossos teólogos modernos são homens guiados pelo conhecimento que vem dos sentidos. A maioria dos nossos líderes da igreja hoje são homens guiados pelo conhecimento que vem dos sentidos. Eles não são espiritualmente desenvolvidos, mas são governados pelos sentidos. Muitos repudiam o conhecimento revelado, dando a ele um lugar secundário. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1 e 2. Eis aqui o homem natural, andando de acordo com o curso desta era. Ele está andando de acordo com o príncipe da autoridade do ar e está sendo governado pelo Espírito que está operando nos filhos da desobediência. O próximo versículo diz que ele está fazendo a vontade dos sentidos e é por natureza filho da ira, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 3. Trata-se de uma imagem muito forte, mas ela descreve o homem fora de Cristo.
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 11 e 12. Os gentios não têm direito ou influência diante de Deus hoje. Eles não têm uma posição legal ou direitos legais. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 28. A versão Centenary da Bíblia revela que as coisas que não são representavam os escravos do Império Romano. Eles não tinham posição nem voz, eles eram apenas coisas que não existiam. Quando se tornavam cristãos, eles tinham uma posição diante de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2,10. Os gentios não tinham posição, eles estavam incluídos como povo. Com toda a cultura da qual eles se vangloriavam, com toda a sua capacidade e seu dinheiro, eles não tinham voz, não tinham representatividade diante de Deus. Essa é a imagem de um cativeiro espiritual completo. É como uma floresta em chamas, totalmente sem esperança. Quando ele diz que está sem Deus no mundo, versículo 12, isso significa ímpio, sem esperança, significa desesperado. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, do 17 ao 19. Eles estavam andando na vaidade do conhecimento que vem dos sentidos. Se o mundo acadêmico não consegue ver seu reflexo aqui, eles nunca verão. Eles estavam obscurecidos no seu entendimento, alienados na vida de Deus, cheios do próprio conhecimento, isto é, a ignorância das coisas espirituais. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 e 25. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. A esperança deste homem é descrita pelo Mestre em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Há um modo de acesso e um nome, sendo este acesso e esse nome negligenciados, desprezados ou rejeitados, isso deixa o homem absolutamente sem esperança. Mas a redenção pertence a ele, a vida eterna é dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A vida eterna é oferecida a ele. Ela, na verdade, pertence a ele, se tomar posse dela. Romanos 3, do 21 ao 26, declara até onde Deus foi para dar ao homem a vida eterna e a justiça. Essas duas grandes bênçãos pertencem ao homem. Ele não precisa chorar ou orar por elas. Tudo o que ele tem a fazer é recebê-las. Elas pertencem a ele como um presente. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4,25. Cristo tomou nosso lugar como nosso substituto e pagou o preço pela nossa transgressão. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. Ela pertence a nós, ela é nossa. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 9 e 10. Portanto, todo homem não salvo tem o direito legal à vida eterna, se ele a aceitar. Deus não pode impor isso a ele, mas se ele a aceitar, ele pode tê-la.